Olá, boa tarde. Mais uma live de quarta-feira ao meio-dia. Como é que você está? Hoje o nosso tema é codependência emocional. Eu convido você para acompanhar essa live e hoje tem uma convidada especial. É sim, a nossa convidada é a Simoni. Olha que bom, ela já está aqui na live. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live para que quando as pessoas entrarem elas já sabem, né? Elas já vão ficar sabendo que o tema é codependência emocional. É um tema que vem sendo muito discutido hoje e vocês vão observar que muitas das características vocês podem até ser que vocês têm e não sabiam. Então, vamos esperar aí o Instagram notificar que nós estamos aqui ao vivo. Já vou convidando. Moni, já pede a solicitação para que você entre aqui, tá bom? Que aí fica mais fácil para eu poder chamar vocês. E vocês me escutam, estão me ouvindo bem, estão me vendo. É muito importante que vocês me deem esse retorno para que eu possa saber, né, se tá tudo, se tá chegando joinha aí para vocês. Vamos lá. Boa tarde, Bárbara. Esperando aqui você. Ai, que bom, Bárbara, muito obrigada. E vamos aqui convidar a nossa convidada especial. Ela vai entrar aqui já. Tudo bem com vocês? Que bom, Ju, muito Olá! obrigada. Oiê, tudo Tudo bem, bem, Simone? Pri? Como você tá? Muito bem por aqui. E você, muito obrigada por ter aceito esse convite. Para mim é um prazer, é uma honra ter você aqui, Pri. Você é sempre muita contribuição na vida de muitos, né? Ai, Principalmente que para bom. mim. Então, para mim é um prazer dividir esse espaço com você, Pri. Ai, que O maravilha. áudio tá legal? Tá tudo certo? Tá, A imagem? sim, tô ouvindo, tô te vendo bem. Vamos esperar aqui o retorno do pessoal que está aqui ao vivo também, para Ótimo. Ô, Pri, sabe o que eu ia te perguntar? Se pode você falar. pode falar um pouco da sua linha de abordagem, né? Porque tem Sim, algumas pessoas no meu Instagram que, assim, como é um movimento muito novo para mim, então algumas pessoas ainda não estão familiarizadas, né? Que agora eu estou no campo sim. da psicanálise, introduzindo agora mais essa atividade profissional para minha vida. E eu gostaria que você falasse um pouco da sua linha de abordagem para que as Sim. pessoas ficassem mais cientes, por favor. Muito bem. E aí depois você já também explica como que é a sua linha, porque as pessoas entram em contato, olha que interessante. Muito bom a Simone falar sobre isso. Aí as pessoas perguntam: "Ah, qual é a sua linha, né, de abordagem? Como que você trabalha?" Que o pessoal, a Ju falou que tá tudo OK. Que bom, obrigada, Ju. E assim, é muito importante porque assim, cada abordagem vai trabalhar com o paciente de uma maneira, com esse cliente de uma maneira, até porque tem pessoas que vão se identificar com algumas abordagens, com, né, o terapeuta, até porque o mais importante é o vínculo que a gente estabelece com a pessoa, porque imagina, né, Simone, imagina quando você chegou, que você foi a minha paciente, e aí você sentou, imagina como é, né, você sentar diante de uma pessoa para você falar das suas questões mais profundas, daquilo que você não conversa com ninguém, daquilo que você só pensa. A gente tem que ter, né, aquela confiança, Segurança, além, né? sim, e assim, como que eu vou sentar e eu vou me abrir? Até porque muitas das vezes a gente chega em terapia muito depois, né? Aqui o pessoal tá falando aqui que a Mônia é maravilhosa, que bom. Vão Ai, colocando aqui que obrigada. Vocês que são. depois a gente vai lendo, né? E é muito bom essa interação, né? Quando as pessoas entram, vocês perguntam, porque isso ajuda muito a gente, porque aí a gente não fica falando sozinho. Mas voltando à pergunta inicial da Amônia, a minha abordagem inicial, que eu sei, que eu trabalhei já desde o início da minha carreira, né? Desde que eu me formei, é a abordagem cognitiva comportamental. Que é uma abordagem que a gente fala muito, a gente passa muito exercício, porque tem pessoas que falam, nossa, mas que interessante fazer a terapia com você. Porque a minha outra psicóloga, ela só ouvia. Só que assim, cada pessoa vai ter, né, um movimento, até porque a Moni vai falar um pouquinho dessa abordagem, né, que ela está seguindo, porque quando a gente, como que a gente fala, né, da questão da comportamental? Você vai me trazer a sua questão e a gente trabalhava muito, né, até então eu trabalhava muito em cima do que o paciente trazia, daquele sintoma. E eu percebi que muitas das vezes não tinha muita efetividade na abordagem comportamental, não só, não assim falando mal da abordagem, porque ela me auxiliou muito no início da carreira. Mas eu percebi, Moni, depois de 10 anos de formada, que eu precisava de mais, que tinha algo além, que quando a gente ficava só no sintoma, naquela situação, naquele comportamento que a pessoa trazia, eu não conseguia aprofundar, eu não ia além. Desenvolver, né?
Sim, e aí quando eu conheci, né, a abordagem das constelações familiares, que é essa terapia sistêmica, que a gente vai olhar para o sistema familiar. Então eu não ficava tão focada no cliente em si, na E é pessoa. linda, né, essa parte sistêmica, né, Sim, Pri? Ela amplitude, muito. tem uma amplitude muito boa. Realmente, então eu podia levar a pessoa além, até porque eu também passei por esse processo. E hoje o que a gente vai falar aqui de codependência emocional, eu me identifico muito com esse tema, e até porque é um tema, né, Moni, você que está entrando nesse movimento, nesse universo do desenvolvimento humano, a gente não tem muita literatura, a gente tem umas literaturas muito vinculadas. Superficiais, né? Sim, está muito vinculado até com, quando eu até indico, né, o livro A Codependência Nunca Mais, só que fica muito naquela questão dos alcoólicos, né, dessa questão das pessoas que, né, Que são os tem aí, dependentes, né? sim, né, só que aí a gente fala, não, nem sempre só o dependente tem uma questão, É, tem porque o aí a codependente, ele pessoa. também depende de algo, né? Pois é, isso mesmo, Moni. Então, quando eu entrei nesse universo da terapia sistêmica, que a gente aborda mais o sistema familiar, eu percebi que a gente pode aprofundar, porque tem muitas repetições do sistema familiar, tem muita coisa que a gente vai repetindo e sem perceber. A gente começa a Exato. repetir padrões dos nossos pais, os relacionamentos dos nossos pais, dos nossos avós. Quando a gente vê, né, o cliente ele está imerso naquela situação, e aí como que eu vou ficar trabalhando só o comportamento, aquilo que ele traz, né, condicionando ele? Então eu percebi que a gente podia ir além. Então hoje eu associo, sim, ainda utilizo muito, né? Se a gente for olhar pela hierarquia, a abordagem comportamental chegou na minha vida primeiro, depois que veio a parte sistêmica. Até porque quando a gente se forma, a gente tem assim uma pincelada de cada abordagem. E aquela abordagem que a gente sente, né, que faz sentido, né, pra gente, naquele movimento, naquilo que, né, mais conversa com a gente é onde a gente desenvolve. A Bárbara colocou aqui, me ajudou muito, foi muito lindo, apesar de doloroso, né? Mas fala um É, mas pouquinho é o aí, Mônica. processo, né, Bárbara? E faz Sim, parte do processo, né? Igual eu isso falo, mesmo. Pri, aproveitando assim a sua fala, né, que você fala Sim. das recordações. Agora eu vou falar um pouquinho da minha linha, que é a psicanálise, né? Que a psicanálise ela trabalha, é uma escuta atenta, né? Onde tem uma associação livre, né, onde o interagente, que é o paciente, traz a associação livre, né, para que a gente possa acessar os campos do inconsciente através dessa fala do paciente, né, ampliando esse campo de visão do paciente e trazendo para a análise como uma análise mais profunda. A psicanálise ela é uma análise mais profunda, né, e ela entra nessa questão do relembrar, repetir, para poder elaborar, né? E combina muito com essa sua linha sistêmica, né? Porque essa linha do comportamento, Uhum. de relembrar, repetir o padrão, aí onde a gente entra, onde a Bárbara fala que é muito doloroso, e realmente é doloroso, para você olhar para você, para o seu eu interior, para suas cicatrizes e falar assim, opa, peraí, eu passei por tudo isso, mas o que eu posso fazer com tudo isso? Aí você vai elaborar com todas as questões que chegaram até você e foram necessárias, né? Porque tudo é necessário para que a gente evolua. É um processo de evolução, quando a gente se permite que isso aconteça, né, Pri? Pois é, e assim, pegando aí o gancho do que a Bárbara trouxe, é doloroso o processo, até porque as nossas dores, né, são ao mesmo tempo os nossos recursos, foi aquilo que trouxe até aqui. Então, como de uma hora para outra, aquilo que a pessoa aprendeu a viver 30, 40 anos, você vai falar para ela, não, tá tudo errado. Por isso que eu falo que o vínculo, quando a gente estabelece, né, aquele rapport, né, quando a pessoa vem, que ela sente, não, agora eu posso falar, até porque a pessoa ela chega, né, Moni, com um motivo para se trabalhar, com uma queixa, mas na verdade tem outras queixas. Eu não vou chegar Geralmente as para a queixas são Moni, internas, são externas, não sim, são internas, né? realmente, né? É sempre A o pessoa, outro, é nada sobre pois ele. é, isso mesmo. Então, e aí eu chego, eu conto do meu marido, eu vou contar da minha mãe, eu vou contar do meu pai. E aí, o que que vai acontecendo quando a Moni fala dessa escuta? Ela vai, né, percebendo, vai alinhavando que ali naquela conversa que ela fala do marido, aquela queixa que ela, né, tem ali da mãe, ela tá falando muito dela. Então, engana-se você que chega e senta na terapia, né, e liga hoje, né, o seu computador, né, para fazer a terapia online, que é o meu movimento hoje,
E você está falando do outro, mas você está falando muito de você. Então, olha que interessante. Quando você É onde atua o começa. inconsciente, né, Pri? Pois é, então esse que é a questão do inconsciente, porque muita gente fala, mas o que que é esse inconsciente? É aquilo que você ainda não sabe sobre você. Mas você fala, né, através de gestos, através de brincadeiras, não é, Moni? Através de Reprodução, muita né, Pri? coisa. Sim, então, e aí quando você vem trazendo tudo isso, então quando você chega na terapia, me fala que você está com muito problema com o seu marido, por exemplo, seu marido bebe demais, ele está fazendo muita coisa e você fala, minha vida não anda por conta que eu tenho esse marido que está aqui atrapalhando a minha vida. E aí a gente entra no nosso tema, codependência emocional. Quando a gente tem pessoas onde a gente sente que a gente tem que carregar, onde a gente sente que está ali sempre fazendo, a gente tem que sempre fazer pelo outro, a gente está numa postura muito de cuidador, de ajudador, né? A gente fica ali, aquele ajudante de plantão, logo a gente sim pode estar nesse comportamento. Com esse comportamento, ele não funciona. A gente fala que é um comportamento disfuncional. Lembrando que a codependência emocional não é um transtorno, não é uma doença. Mas a gente fala que é um comportamento que não funciona. Por quê? Como eu falei na chamada lá no meu Insta, o que que acontece? O codependente, ele é coadjuvante da própria vida. Ele é igual o motorista de Uber. Ele leva as pessoas para todos os lugares para onde, né, as pessoas querem ir. Eles ajudam, eles têm as melhores estratégias, os melhores conselhos. Só que para a vida dele, ele não sai do lugar, né? A Rocha, a Vani colocou aqui, muito bem, estou amando a fala dessas mulheres empoderadas. Que maravilha. A Ivani falou que é um processo. Então percebam aí, se vocês, né, têm essa questão, essas dificuldades em relação, ou você ajuda demais, você faz demais. E eu sempre falo, a gente pode sim ajudar, a gente pode fazer, só que quando a gente está bem, quando a gente está cuidando da gente, quando a gente está se priorizando, e não na função de se distrair, não é, E amor? sempre se perguntar, né? Eu posso fazer isso? Isso vai implicar nos meus próprios movimentos? Eu acho que quando a gente se pergunta, fica mais leve, mais fácil. E não tem cobranças nesse ajudar, né? Porque aí acaba sendo um dar e receber, né, Pri? Isso mesmo. De Então, maneira é o saudável. equilíbrio. Então, eu acho que o equilíbrio ele funciona para tudo na nossa vida. Então, como que isso, né, começa a acontecer? Quando a gente olha lá para a nossa infância, como foi a sua infância? A nossa infância, ela não fica na nossa infância. Ela está ainda reverberando na nossa vida, nesse conjunto, né, de situações e vivências que você tem hoje. Se você percebe que quando você era pequenininha, até os seus 7, 10 anos de idade, você não tinha uma mãe disponível para você, você estava ali com os seus 3, 4 anos e aí já veio uma criança, já nasceu um irmão depois de você, e aí você teve que ser aquela filha que tinha que ajudar, você entendeu que você tinha que ser a solução na sua casa. Então todo mundo tem um problema aqui. Então, para que eu seja vista, para que eu seja amada, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer alguma coisa. Então é aquela filha que se torna boazinha, é aquela que faz tudo, é aquela que cuida dos irmãos. Ela cuida da mãe, porque às vezes a mãe tá ali olhando para o pai, porque o pai tem as questões dele, e aí logo ela tem que amadurecer, sabe aquela criança que cresce muito rápido, que não é vista. Ah, mas as amiguinhas, as mães das amigas vêm, ela, ai, mas olha, aquela sua amiga é tão boazinha, ela chega aqui, ela lava a louça, ai, ela come, ela não derruba. Então fica, né? Você A já entra com aquele. intitulada, né, Pri? Pois Boazinha, é, né? a Melanie Klein, ela fala boazinha. muito essa questão dessa primeira infância, desse padrão, né, de comportamento nas relações, porque a criança, ela desenvolve esse padrão de comportamento interno, vindo muito dessa questão de como o pai ou a mãe, ou quem fez o papel de pai e mãe, o conduz para essa vida, né? Pois é. E aí, quando essa criança percebe que ela é amada, que ela é vista nesse comportamento muito bom, né? O que que vai acontecendo? Ela vai se condicionando. E o que é se condicionar? Ela aprende a ser dessa maneira. Então, ela entra nesse papel, ela entra nessa roupa, vamos dizer. E ela segue dessa maneira. Só que chega numa certa idade que esse ser bom demais entra numa dinâmica onde eu sou boa, mas não, eu não estou ajudando muito o outro, eu estou me ajudando, eu estou me distraindo de mim. Porque aí eu Bom para entro ser no. vista, né, Pri? Pois é, e aí o que que acontece? A gente começa, né, a boazinha, ela começa a entrar numa dinâmica de controle.
Então eu tenho que estar controlando o ambiente, eu tenho que fazer demais para que os outros, né? Então tudo tem que estar da maneira que eu orquestro, da maneira que eu faço as minhas estratégicas, para que eu possa aqui ser vista. Eu posso, né? Então eu tenho uma utilidade, porque logo a boazinha, ela não é vista por quem ela é, até porque ela não foi vista por ela mesma, por, né, quem é o ser dela, não foi visto, mas pela utilidade. Então são aquelas pessoas que são lembradas pela utilidade. E isso é muito doloroso, porque aí é onde a pessoa ela não tem disponibilidade para a vida dela, ela está super cansada, e às vezes ela recebe a ligação de alguém, de uma amiga, e ela tá ali disponível para aquela pessoa. Ela tá sempre ali à disposição do outro. É o Às vezes mil e uma ela, utilidades, né, Pri? O pau para toda a obra, popularmente dizendo, né? Ai, pois deixa eu dar é, uma ligadinha que eu tenho certeza que fulana vai estar aqui em 5 minutos. E pois é, realmente esse papel, quando é condicionada, ela ou ele vai retribuindo, né? pois é, Inconscientemente. totalmente, Muitas né? vezes. Isso mesmo. E eu já estive, sabe, Moni, nesse lugar. E quando eu me dei conta de que eu estava sendo a boazinha, mas esse sendo bom para o outro, na verdade, era para que eu pudesse, vamos dizer, preencher algo que eu não estava vendo, foi um baque muito grande. Por isso que quando a Bárbara fala, é um processo muito doloroso. Sim, é um processo muito doloroso. Então imagina você numa postura, porque é uma postura de arrogância, dependendo de como você está. Ah, porque eu sou boa, eu faço demais, eu ajudo o outro, mas quando você percebe, você está muito numa postura de tirar a dignidade do outro. Chegou um momento de eu pensar assim, nossa, mas essa pessoa precisa muito, ela está passando por várias situações difíceis, e como assim ela não quer que eu ajude ela? Olha que arrogância, né? Como assim Aí ela não quer? é a hierarquia, né? O Sim, respeito, né? pois Onde é. entra essa Então, consciência, né? então eu percebi assim, mas em que momento, né, a pessoa ela precisa pedir ajuda, ela tem que estar disponível, até porque o outro estava numa postura de vítima, olha só, né? Então eu, a salvadora, a boazinha, e o outro, eu ajudando essa pessoa, que eu queria ajudar muito, que eu queria abraçar a causa, o que estava acontecendo? Eu estava atrapalhando o plano dela de vítima. Então, como não? Eu não quero a sua ajuda. Você atrapalha o meu plano de vítima. Eu não quero a sua ajuda. Fica com toda essa sua bondade para você. E eu não entendi aquela dinâmica. Quando eu fui entendendo, eu falei, nossa, toda essa ajuda, na verdade, eu não quero, né, ajudar o outro. Na verdade, eu quero me ajudar, porque eu quero distrair de olhar para as minhas questões. E A até Fabi colocando perceber, né, aqui. Pri? Desculpa, Pri, Nossa, pode ler, pode ler. Você desculpa. quer ler? E a Fabiana colocou Uhum, mesmo que ela está assistindo a live ao vivo, né? E que ela já foi uhum. muito codependente. Se ela não vigiar, ela volta no mesmo padrão de comportamento. Tem que sempre estar Isso. atenta. É isso mesmo. Então, olha só, eu queria salvar a todos, eu estava sem. Então, quando a gente se percebe nesse lugar, como eu falei no início, o codependente, ele não é uma doença, é um comportamento, é uma postura que você entra e você vai desenvolvendo, até porque você foi aprendendo desde a infância, como a Moni colocou aqui. Então, quando você se percebe, opa, então se eu tô querendo ajudar demais, se eu tô fazendo demais, deixa eu dar um passo aqui para trás e eu vou olhar para essa situação. Eu vou olhar para isso para poder compreender. Tem alguém querendo falar com você aí, Mônica? Se você quiser atender ou desligar o telefone, veja aí. Vamos ver. É aí com você, Mônica? Um Se você quiser minutinho, desligar, Pri, só um momento. pode ir lá, fica à vontade, é assim mesmo. Ao vivo é dessa maneira. Então, quando a gente percebe, né, essas questões que acontecem com a gente, quando a gente vem para terapia, a gente vai Uma falha conseguindo técnica aqui. compreender. Não é assim, né? Ao Ao vivo é vivo é isso, né, dessa Pri? maneira, realmente. Aí a Fabi até acrescentou, sim, uma postura exatamente. Por isso temos que estar atentas. Isso mesmo, Fabi, porque se, como eu falei, é algo que é nato dentro da gente, até porque a maioria das pessoas que tem a codependência, elas sempre tem uma pessoa que precisa muito dela. Então ela vai se desviando do caminho, ela não compreende que, na verdade, ela precisa muito dessa ajuda. Às vezes ela só está reforçando o comportamento do outro. Eu tenho um caso tinha uma senhora, né?
que ela tinha vários filhos, né, alcoólicos, né, eles eram adictos, não conseguiam parar no emprego. E aí o que que acontecia? Ela tinha, né, uma aposentadoria, né, legal, que conseguia sustentar todos os filhos casavam, voltavam, e ela sempre se queixava desses filhos. Ah, porque os meus filhos, eu não posso fazer nada, eu não posso viajar, porque eu tenho que estar aqui, porque fulano agora casou, mas daqui a pouco volta e eu tenho que cuidar desse neto. Então, toda aquela dinâmica, o que que acontece? Aquela mãe, na verdade, ela precisava manter aqueles filhos daquela forma. E aí vocês vão falar, nossa, mas como assim essa mãe? Sim, porque tem muitas mães que elas não olham para a vida delas, ou acontece de uma situação de o marido ir embora, elas se separarem. E aí o que que acontece? Elas não olham para a vida delas, mas elas vão cuidar dos filhos. Então imagina se aqueles filhos ficassem, né, saudáveis, cuidando da família deles, da vida deles, eles não iriam precisar daquela mãe. E Então muitas logo, vezes, Pri, essa mãe ela uhum, transfere, né, os desejos e os sonhos dela pessoais para esse filho ou essa filha, com esses pois é. excessos de cobranças, e aí Uhum. acaba se tornando pesado para esse filho, né? Sim, é isso mesmo. Até porque fica numa situação de que, mas se eu não for seguir aquela carreira que a minha mãe quer, não adianta eu fazer isso aqui. Então, a mãe ela vai se alimentando de cuidar daquele filho. Então, ela fica naquela função de mãe. Ela precisa daqueles filhos adoecidos para manter ela viva ali na função. Porque logo se aqueles filhos vão embora, aqueles filhos vão dar certo na vida, qual que vai ser o papel? Ela vai ter que cuidar dela. Aí é onde ela tem que, né? Ela pode ser que ela vai ficar sozinha, se ela não for atrás de um grupo de terceira idade, se ela não ir participar dos bailes ou participar, né, de algumas festas e socializar com as vizinhas, ela fica sozinha. Logo, qual é a função? Então, percebam aí quando você está muito, né, nessa postura de precisar ajudar o outro, você se sente culpada se você não está fazendo. Ah, mas que dificuldade. A gente tem muita dificuldade para falar não. Não, colocar o limite, porque logo o que o outro vai pensar de mim. E a Fabi coloca, eu descobri esse comportamento justamente porque meu irmão é um adicto. No grupo de apoio eu fui trabalhando esse comportamento. Olha aí. Então, Mone, e a gente aprende muito. E eu brinco, né, que no meu terceiro ano de faculdade, eu fiz o meu estágio, Mone, no AA. Então, vamos dizer que eu já fiz o preventivo do AA. Eu tanto participava do grupo dos adictos, né, quanto do Alanon, que é o grupo da família. E o E é quanto um eu excelente percebo, laboratório, né, Pri? nossa, maravilhoso, até Eu falo que eu porque, também entro em vários grupos, assim, e a gente vê as dinâmicas, né? Do sim, codependente e o dependente, porque assim, é um baile entre os dois, né? É um baile. Um tá ali vibrando e outro vai lá para tentar completar. E pois assim, é. aí o codependente ele entra com uma questão da vitimização, né? Daquela dor, daquela querer salvar esse outro dependente. Aí vem nas questões dos relacionamentos mesmo, né, Pri? Bem Uhum. latente. Pois é, e aí sim, como a família, a Fabi colocou aqui, quando a gente participa, né, de encontros, quando a gente faz as terapias, quando a gente vai atrás, né, do autoconhecimento, você consegue perceber qual é a sua parte, né? Então, o que que você está fazendo para você? O porquê e o para que você vive dessa maneira? Por que você tem esses comportamentos? Quando você observa, aí sim, depois que você viveu 30 anos, 40 anos, o que que vai acontecer? Você vai observar que assim, tudo te trouxe até aqui, esse comportamento, esse mecanismo de defesa de ajudar todo mundo foi importante, só que agora você pode escolher fazer diferente. Né? E a Fabi coloca, eu participo do Amor Exigente, e é a filosofia, né, Fabi? É maravilhoso o grupo O Amor Exigente, porque ele vai fazer esse movimento. Então agora vamos olhar para você. Ah, foi dolorido, né? Você se colocou sim nesse lugar de vítima, mas o que que você agora pode fazer por você? Porque quando a gente deixa, né, essa postura, a gente começa a ter muito tempo, sabia, Moni? A gente E começa a ter muitos tempo para fazer conflitos as também, né, coisas. Pri? Porque Pois as é. pessoas que nos olhavam por um outro prisma, né, com essa questão da boazinha, de fazer tudo para todos e para todos, quando a gente começa a entrar no nosso eu, as pessoas começam a se assustar e se questionar, nossa, mas o que aconteceu? Ela tá diferente ou ele tá diferente, não tá mais fazendo, nossa, mas tá chata, mas tá ruim. Igual eu falo muitas vezes, até mesmo para minha filha, que eu tenho uma filha. Isadora, ser boazinha não significa servir a todos.
E também não tem que ser bruxa má, tem que ter o Uhum. equilíbrio. Eu posso fazer isso? Isso vai me prejudicar? Tudo bem, eu posso contribuir. Então, assim, quando a gente começa a ter um outro padrão de comportamento, isso impacta as pessoas que estão ao nosso redor. Pois é. E como? Porque, nossa, mas e agora? O que que aconteceu, né? Ah, mas por que você fazia sempre? Por que que agora não pode fazer para mim? Ah, mas agora você ficou muito ruim, que aí da boazinha você passa a ser a vilã, né? E aí é onde, assim, como é para você hoje perder a importância desse lugar? Porque aí é onde você vai precisar lidar com as suas questões. Ah, então eu estou ali sempre ajudando o outro, fazendo para o outro. Então, em que momento que eu não me priorizo? Em que momento eu não estou me importando comigo? O amor próprio, o quanto a gente precisa desenvolver o amor próprio, o sentimento de merecimento, o gastar. Um desafio muito grande para mim, que foi um aprendizado, foi gastar comigo. Porque até então, qual que era o meu movimento? Era ser a solução para o O outro, ajudar o outro. merecimento, né, Pri? Então, e assim, e hoje eu trabalho muito essa questão do merecimento, de saber que sim, o dinheiro ele chega para mim e ele é para mim, né? Então, se eu quiser sim ajudar o outro, fazer para o outro, primeiro comigo, depois para o outro, porque senão o que que acontece? A gente pega todas as nossas forças e sai entregando para o outro. E a gente não se olha. Então, a partir do momento que. E assim, e aí você pode se perguntar, nossa, mas você é psicóloga há tantos anos nessa área, mas sabia que tem muitas coisas que a gente não tem inteligência para resolver as nossas questões. E esse é o movimento. Quando a gente olha para a gente, quando a gente olha para as nossas sombras, aí sim, eu vou ajudar você até onde eu cheguei. Então, eu percebi que depois, Mônica, que eu fiz esse processo, que eu aprendi sobre a terapia sistêmica familiar, que eu voltei para o meu lugar, porque eu estava fora do meu lugar, aí sim, as coisas foram ficando mais leves, né, a situação começou a fluir com mais leveza. E você sabe, né? Eu queria fugir da psicologia, queria fazer outras coisas. Por quê? Sim, Porque estava muito. pesado, Você né? foge de olhar para aquilo que você tem a necessidade de olhar, falar assim, olha, Pois é, isso também me pertence, né? Porque não somos seres de luz resplandecente. Nós temos nossas falhas, somos seres humanos, temos a nossa sombra e a nossa luz. Só que olhar para essa sombra e reconhecê-la é um processo difícil, né? E pois nem é, todos conseguem acessar esse campo. Isso pois é. mesmo na análise, a gente tem às vezes alguma dificuldade, né, Pri? Alguns impasses, até mesmo os pacientes às vezes não querem voltar, preferem não ver, porque realmente é desafiador chegar nesse Uhum. ponto. Pois é, né? A Fabi coloca a verdade, muito tempo, porque às vezes fico perdida com o tempo que sobra para cuidar de mim, tá vendo? E essa é a questão. Como é lidar com o tempo que sobra para você? Porque aí você pensa assim, ué, mas eu tô falando não, eu não tô com vontade de fazer, só que eu tô aqui sem fazer nada. Mas esse tempo ele é seu, você vai usar da maneira, né, que você, né, escolhe, né? Porque realmente dá tempo de colocar o pé para cima, de ler os livros que você quer, né? De fazer, de viver a sua vida. Então, a Bárbara coloca, como lidar com essa culpa? É bem difícil. Então, na verdade, é aquilo que eu sempre falo, né, Bárbara? A gente transforma a culpa em responsabilidade, a gente assume, a gente paga esse preço. A gente fala assim, quando a gente se sente muito culpada é porque a gente ainda está naquela postura infantil. Eu quero ser reconhecida como uma boazinha, aquela que ajuda, aquela que faz tudo. Então a gente tem que ter a coragem de perder essa importância de ser isso para o outro. E agora você ser autêntica, porque até então a gente tinha uma felicidade mascarada. Ai, que bom, vamos chamar a fulana faz, a fulana, né, dá conta. Mas e quando ela fala não? Eu tenho que perder, né? Então eu entrei nesse lugar de perder, né, a importância de estar ali, de ajudar, de fazer. Então agora é não, é para mim. E é muito bom, porque é libertador. Só que assim, é um exercício, é um processo. Olha que interessante aqui a Lili colocou. Todos temos que ser, sim, todos temos que ser 50% Abel e 50% Caim. Porque quando somos apenas Abel, sofremos sozinhos. Hoje sou muito julgada porque aprendi a dizer não e parei de ser boazinha. Sim, olha que Importante, muito importante, Lili. importante. A questão do adulto, né, Pri? Quando a gente começa a ir para essa linha do adulto saudável, a reconhecer esses movimentos, aí entra a autorresponsabilidade, né?
Uhum, pois é. E a Bárbara colocou, é possível, mas é complicado olhar para a sombra. É uma questão assim de trabalhar assim, vamos dizer, a verdadeira autenticidade, porque às vezes a gente fica buscando ser feliz, e aí fica uma felicidade mascarada e você não se torna autêntico. Então, quando você aprende a falar não, que você coloca os limites, que você sim vai ajudar o outro porque você já se ajudou, você está ali cuidando das suas dores. E aí sim você pode ajudar o outro, mas você ajuda no seu lugar, não como a salvadora. Você tira a sua capinha, né, de Mulher Maravilha e Isso. você sim assume a sua vulnerabilidade, né, de mostrar que as suas vulnerabilidades, as suas dores são tão grandiosas como as suas potências, as suas qualidades. Só que a gente precisa, né, colocar isso em prática, porque hoje a gente fala muito, hoje tem muita informação. Se a gente for pensar, quando eu terminei a faculdade que eu me formei, olha só, em 2004, imagina, né? Como era? A gente não tinha nada disso, né? Tava começando tudo isso. E hoje a gente tem essa possibilidade, né? Vocês estão aí na sua casa, a gente fala sobre algo que não era muito disseminado, né? O desenvolvimento humano. E hoje é algo assim que tem assim, né? É É vasto, né, Mônica? necessário, né, Pri? Eu falo que é necessário a gente ir lá Sim. fazer o corte do cabelo, comprar roupa nova. E Uhum, também é necessário a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Porque a nossa uhum. saúde mental, ela tá interligada com todas as outras necessidades. E é Pois a principal, né? É o que conduz o corpo, o nosso ser. Então, é essencial. Eu acho que essa procura agora dessa questão de desenvolvimento humano na saúde mental, que vem crescendo, eu creio que vai crescer cada vez mais, porque as pessoas estão começando a perceber essa real necessidade, né, Pri? E aproveitando o gancho que você falou da Mulher Maravilha, da capinha, né, que ela tem que tentar tirar essa capa, e realmente é necessário, principalmente nas questões de relacionamentos, né? E na questão da codependência emocional, isso é muito latente, essa postura, né, Pri? Porque, principalmente de um querer salvar o outro. Pois é, né? E aqui tenho uma pessoa falando, vai ficar gravada, vai ficar gravada. A Ivani falou, preciso aprender a dizer não. Escolha, né, Ivani? Escolha. A Michelle colocou, tinha muita dificuldade mesmo de falar não. Achava que quando falasse não, as pessoas iam me rejeitar. E no processo de autoconhecimento, hoje entendo que não preciso falar sim para tudo. Olha só que importante, Michelle. A Bárbara colocou, parece que nem sabemos quem somos. É bem assim. A Silvana, cheguei agora, que bom, mas chegou. A Fabi colocou, terapia tinha que ser matéria de escola para as crianças. Realmente, quando a gente tinha a psicologia, né, no ensino médio, as pessoas têm muitas pessoas que eu converso que falam, nossa, era muito legal, a professora de psicologia conversava com a gente, mas era assim uma pincelada, mas realmente, né, quem sabe eles incluem, né, a inteligência emocional para que as pessoas saiam da escola sabendo que realmente aquilo que importa, né, não só o português, a matemática, a história, mas sobre autoconhecimento. Tem muitas escolas hoje que tem, né, Mônica? Eu não sei como é a escola da Isadora, que tem a matéria, né, a disciplina de inteligência emocional. Mas são algumas escolas, né, algumas escolas que são particulares, nem todas, né, têm esse acesso. Mas A quando a dela tem a Mônica, inteligência emocional e a inteligência financeira, que eu acho que é olha bem isso. importante, né? Porque eu acho que essa reeducação é importante para que a gente mude esse padrão de sociedade, né, Pri? Porque essa sociedade, ela ainda tem essa questão de patriarcal, né, que é bem latente e é bem assim desafiador, principalmente para o universo feminino. É importante essas informações para eles, porque é esse processo da criança que vai fazer com que Uhum, o adulto se torne um adulto mais saudável, né? Um uhum. adulto mais com conhecimento, um adulto menos agressivo, um adulto que sabe onde é o seu lugar. Sim, realmente. E quando você fala, né, dessa questão de relacionamentos, a gente falou muito da boazinha, mas também tem o outro lado, que é a mulher guerreira. Sabe aquela mulher independente, que faz tudo, que dá conta de tudo, aquela mulher que provém, né, que tá ali, ela é a provedora do lar. Às vezes o marido tá ali obsoleto, ele é coadjuvante na história, ou aquela mulher já separou. E aí o que que acontece? Ela fica naquele ganho da força, de meio que ela bate no peito. Não, eu dou conta, eu não preciso de homem nenhum, eu já fui criada dessa maneira, que aí a gente vai olhar para a história da mãe, da avó, da bisavó, das tias, todas estão já separadas, divorciadas e lutaram, conquistaram. E aí, quem me E segue essa aqui, luta é dolorida, né, pois Pri? é.
E a gente fala que mulher guerreira não é elogio, não é sinônimo de elogio. Sim, tem uma força, elas deram conta, mas não é dessa maneira. Não é saudável quando a mulher bate no peito e diz que ela não precisa. Ela não precisa, nós não precisamos. A gente tem a mesma força, a gente tem a mesma energia que o homem. Assim, entre aspas, a gente não tem a mesma força física que eles, mas Física, né? sim, mas a gente tem a força de buscar, de fazer o dinheiro, de viver a nossa vida. Só que a gente pode escolher um homem do nosso lado para ser o nosso parceiro de vida, para ser o nosso companheiro, porque senão a gente fica militando, levantando as bandeiras aí, né, de que a gente não precisa sim, a gente precisa, a gente pode escolher ter um homem do nosso lado. E quando a gente fica nesse ganho da força, da mulher guerreira, daquela que bate no peito e fala que não precisa de homem nenhum, ela também é codependente, porque ela sempre vai ter alguém para apontar. Ah, esse homem não serve para nada, ele não me ajuda. Ou ela vai apontar uma outra pessoa, às vezes ela tá com a mãe, ela mora com a mãe, ela fala, porque minha mãe é muito pesada, porque ela não me ajuda. Então ela sempre também, ela tá ali, forte, ela dá conta de tudo, mas ela tá por dentro despedaçada, que também é uma das características da pessoa que é codependente emocional. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Depois eu falo aqui o que as pessoas Isso, estão falando. isso reflete nos relacionamentos, porque assim, eu percebo, Pri, que muitas mulheres que passam depois por essas questões de algum término de um relacionamento, né? E teve algumas questões abusivas, elas se fecham para uma relação saudável e elas reproduzem nas outras relações esse padrão, né? De abuso, achando Uhum. que ela vai se igualar com o que aconteceu com ela. Tipo assim, o homem pode e eu também posso ter essa postura, entendeu? Então, assim, acaba meio que uma dinâmica sem fim, né? Uhum. São Exato. padrões que continuam sendo reproduzidos. Então, assim, essa guerra que eu vejo que é algo que desnecessário, porque não tem Uhum. necessidade de chegar a esse ponto, né? Eu acho que quando você sabe a sua postura, quando você sabe onde você tem que se posicionar perante a um relacionamento, não tem necessidade de você querer ser mais do que o homem, ou mostrar que você tem mais poder, que você também tem o Uhum. mesmo poder, né? Então, Exato. assim, é algo para se refletir muito, porque Sim. hoje em dia as mulheres elas têm tomado muito essa postura, né? Pois é, até porque as mulheres que são, né, as guerreiras que se classificam né, com esse poder todo, não preciso do homem, ela fica, até a estrutura física, né, ela fica forte. Então, é como se ela excluísse aquele masculino da vida dela. E como você falou, ela vai reproduzindo, ela vai replicando tudo aquilo que ela viu na infância, aquilo que ela viu, né, e ouviu das histórias, e ela faz da mesma maneira meio que para validar, tá vendo? Eu não falei? Ou ela vai, né, escolher um homem que ela vai também perceber as mesmas dinâmicas, o mesmo vínculo que a mãe teve. E aí ela comprova todo aquele movimento. E o que que acontece com a mãe guerreira, a mãe forte, que é cheia desse poder? O que que vai acontecer se ela tem um filho homem? O que Vai eu vejo transferir o muito, papel, né? vai, e aí ela vai deixar aquele filho dependente também, e ele só vai conseguir reconhecer uma mulher muito semelhante a ela, porque a mulher que é muito forte, ela cria filhos fracos. Então é algo que também é um papo para uma próxima live, senão a gente começa a falar aqui, né, dessa dinâmica. A Mas tá Silvânia, maravilhosa essa live, hein? O pessoal sim, tá interagindo realmente. bastante, Pri. Olha só, aqui é a Rosângela, será que é Rosângela o nome dela? Parabéns, amando às vezes, só mal vista quando digo não. Não quero mais estar aguardando todo mundo, e sim em primeiro lugar. Que bom. A Ana colocou: sem a saúde mental, eu creio que vai se buscar muito mais roupas e adereços para camuflar cuidados necessários. Realmente, Ana, realmente. Quando a gente, né, não está olhando para a gente vai se anestesiar com as compulsões, comprando demais, comendo demais, para aliviar essa dor. A Lili colocou, eu aprendi a dizer não e muita gente saiu da minha vida. Faz uma peneira, né, quando a gente começa a falar não. Por mais que eu amo essas pessoas, eram pessoas sugadoras que só estavam me usando. Então, olha como a Aline colocou, escolas públicas são abandonadas, alunos e funcionários doentes sem psicóloga na unidade, muitas crianças fora do lugar e 1 milhão de problemas. Olha só. É por isso que eu acho que assim o nosso trabalho é muito válido. O fato da gente estar aqui, a gente estar contribuindo, semeando essa consciência, essas informações, a gente está fazendo a nossa parte, né? Então,
a gente, cada um fazendo a nossa parte, buscando, fazendo, acredito que em algum momento essa informação, esse conteúdo vai chegar, né, para as nossas crianças. Desde que o adulto ele se torna um pouco mais consciente, né, Pri? Ele consegue repassar essa informação mesmo, esse padrão de comportamento. E a criança, ela aprende através da repetição, né? Principalmente do comportamento, né? Pois é, né? E eu estava ontem, né, conversando com uma amiga no Pilates e ela falou: a minha mãe fala tanto que eu não tenho que ajudar a fazer e acontecer, mas ela mesmo faz as coisas, pega as coisas de casa e entrega para todo mundo. E realmente, né? E eu falei para ela: a gente aprende muito mais pelo exemplo, pelos atos e comportamentos do que pela fala, né? A Ivani colocou: nossa, que live maravilhosa. A Fabi, se permitir é muito importante, sim. Que bom, obrigada, viu, Ivani? Estamos aqui sempre. A Tamiris colocou: no meu caso, vejo pessoas se afastando, mas não sei se sou eu, mas também vejo que são as pessoas. Assim, as pessoas são os nossos melhores professores. Sempre quando a gente tem algo aí, né? Sempre quando a gente tem conflitos, né, Moni? Tem muito da gente no outro, como a gente falou. Quando a gente chega na terapia apontando muito as outras pessoas, tem algo delas para a gente poder compreender. Então, vamos olhar aí o que será que está acontecendo. Sim, isso E se faz muito vocês. sentido, Pri, porque quando Marilyn Klein ela fala sobre esses padrões de comportamento da infância, que a codependência ela vem desde a infância, né? E aí a gente vai reproduzindo, 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 e depois sem perceber, porque a criança, nós crescemos, mas internamente ela tá lá. Até o último dia da nossa vida, ela tá interna dentro da gente. Então a gente Uhum, vai reproduzindo esses padrões de comportamento até a vida adulta. E é uhum, inconsciente. E quando você começa a olhar para isso, que é através dos relacionamentos, porque os relacionamentos nada mais são do que espelhos para nós, né? E em uhum, alguns momentos, não tudo que é da pessoa, mas alguns pontos é algo seu, porque quando entramos nos relacionamentos, inconsciente nós vamos buscar algo familiar, né? uhum. Então tem algo familiar ali naquela outra pessoa que está num relacionamento, às vezes num trabalho, numa amizade, num relacionamento afetivo, principalmente que é o relacionamento afetivo onde a gente está abordando aqui essa questão agora. Isso é muito latente, né? Então, assim, esse espelhamento do que o outro quer dizer para nós fala mais de nós do que do outro. Só que Isso aí mesmo. basta um olhar mais amplo para que a gente consiga, né, fazer essa Uhum. interpretação. Pois é. E aí, complementando o que a Tamires falou, dependendo da situação, a gente começa a viver outro momento, uma outra fase, e nem sempre aqueles amigos da infância eles estão com a gente, até porque quando a gente está muito conectado, quando a gente tem muito amigo de infância, significa que a gente não mudou nada na nossa vida. Então perceba aí o que está acontecendo, né? Será que você mudou? O seu posicionamento é outro? E às vezes é uma fase, às vezes a vida está convidando você a olhar para outros, né? Outros grupos, né? Aprendendo outras coisas, para a gente poder evoluir. Porque nem sempre a gente fica ali parada no tempo, né? Sempre naquele mesmo grupo, naquela mesma socialização, a gente não se desenvolve. Tem os encontros, os encontros da infância, tem a turma da faculdade, mas nem sempre a gente tem aquela mesma conexão que a gente tinha antes. Então, lembrei quando a gente estava na escola, nossa, tinha aquele melhor amigo, estava um na casa do outro, mas hoje é totalmente diferente e tá tudo bem, não é errado. A gente vai se distanciando sim das pessoas, porque a gente vai mudando, muda a nossa forma de pensar, a gente vai buscando conhecimento, a gente vai se conhecendo. Vai mudando as Então, aparências, né, Pri? pois A é, gente vai se né? aceitando, né? Sim, isso mesmo, né? Então tem muitas coisas que o autoconhecimento ele traz. E assim, eu sou prova daquilo que eu falo. Eu vivo intensamente, né? E eu tô aqui, ó, no meu processo de aceitação, amando os meus cachos, né? E Quem é não me libertador, conhece, né, Pri? aham, Quando a gente isso começa a falar mesmo. assim, ai, mas pra que eu vou fazer isso para agradar o outro? Mas qual é a necessidade, né? Pois Então é, deixa eu olhar um pouco para mim, isso tá sendo bom sim. para mim, até que ponto isso Uhum. tá sendo bom? Quando a gente começa a se questionar, fica mais leve, né? Uhum. Nossa, porque aí é aquela questão que eu coloquei, né? A autenticidade, é você olhar para aquilo
né, para sua essência, aquilo que realmente importa, né, você. Então, quando você olha para você, e aí as pessoas vão falar, ah, mas agora tá egoísta, tá olhando muito para si, mas esse é o movimento, vai precisar acontecer esse movimento da gente se buscar a nossa individualidade, porque como a Moni falou, na terapia a gente vai chegar falando de muitas coisas das outras pessoas, mas quando chega para você falar de você, olha como às vezes a pessoa foge, a pessoa vai embora, ela não dá conta, ou ela não, eu quero olhar para mim, eu vou enfrentar. É doloroso porque o caminho da cura é através da dor. Eu vou precisar passar por ela, eu vou ter que olhar para tudo isso, para que aí sim eu possa olhar para um caminho saudável. E Então, Pri, e uhum, sabe, complementando a sua fala, e tem muitas pessoas que fogem para outros movimentos, né? uhum, Comprar demais, querer ser bonita demais, não se ver como bela, né? sim, Porque cada um tem uma uhum, beleza. Querer coisas demais para não olhar para aquele movimento ali que é pois necessário. é. Uhum, é isso mesmo. E até porque quando as pessoas, né, ficam muito nesse movimento do ter, de buscar, de comprar, né, de querer algo físico, né, material, depois que elas conquistam, e aí, o que que eu vou fazer com tudo isso? Depois eu vou Aí querer vem mais. a Então é uma próxima. luta, né? E aí fica naquele movimento. E aí que quando você para e fala, não, não é esse movimento. Ah, é muito bom ter as coisas, poder ter o poder de comprar, mas e o seu controle? E a sua questão, você está olhando para você? A Ana falou: ah, as duas estão lindas, que bom, recebo e agradeço. A Vano Reis colocou: esta live está sendo de muito aprendizado, que maravilha. A Bárbara colocou: acabei de achar algo bom, nunca havia pensado nisso. Olha que bom, hein, Bárbara? A Fabi também agradeceu. Vocês têm alguma pergunta? Agora a gente tem esses últimos 12, 13 minutinhos de live. Fiquem à vontade para fazer perguntas, né? É sempre muito bom quando vocês Pri, interagem. eu coloquei uma caixinha de pergunta, teve Sim, 5 perguntas, mas a nossa fala olha. aqui a gente já respondeu basicamente todas. Tem Aham, só uma que ela pergunta assim: confundir, como horário, eu vou colocar uma outra palavra, tá? sim. Confundir intimidade com amor. Isso é Hum, codependência? Pois é. Então, tem aí várias questões para a gente olhar, mas quando você fala, né, dessa situação, que aí é a intimidade com o amor, pode ser sim, porque às vezes tem um vazio muito grande que essa tensão desse momento íntimo tá, vamos dizer, te preenchendo. Você pode sim estar, mas assim, eu acho que eu vejo mais na dependência do que na codependência. Porque o que que acontece? Quando eu preciso, quando eu sinto às vezes a necessidade de algo, eu estou muito na dependência. A codependência é quando eu acho que eu não tenho problema nenhum e que eu estou ali numa postura para ajudar, para fazer as coisas. Até porque o codependente ele demora para chegar na terapia. Quem vem mais para terapia são as pessoas que até os codependentes eles empurram. Ou às vezes a pessoa chega e fala assim: ah, eu tô aqui, mas eu tô pelo meu marido. Ah, porque eu queria marcar a terapia para minha mãe. Ah, porque é minha irmã que precisa. Quando a pessoa já chega nesse discurso, ela já fala muito dela, o quanto ela está incomodada com aquela demanda do outro. Então, provavelmente essa pessoa está mais no âmbito da dependência, né? Então, tá confundindo, né? Se anestesiando com essa intimidade. Mas cada caso é um caso, né, Mônia? A gente precisa entender a história, né? O que realmente está acontecendo, para poder verificar, né? Qual é o lado. E até porque tem uma dança, como você falou, o baile, né? Que às vezes o dependente e o codependente eles mudam de lugar, da mesma maneira que a vítima e o vilão, Sim. né? Então, por isso que é importante. Mas a gente pode fazer assim uma outra live falando do triângulo dramático, né? Ele fala Não, da interessante, vítima, Pri. do vilão, né? Então, às vezes a gente tá contando algumas histórias pra gente, e aí tem hora que a gente senta no banco da vítima, tem hora que a gente senta no banco do vilão, né? E aí a dança vai acontecendo. A Fabi coloca exatamente assim. No grupo as pessoas chegam com essa fala, com a dependência gritando, isso, porque é o outro, né? Então, sempre quando eu só enxergo o outro, o que que vai acontecer? Logo, eu estou desviando de mim, eu estou ali na minha vida como coadjuvante. Sempre eu tenho um vilão, né? Eu aponto um vilão e me coloco no lugar da vítima. E então vamos aguardar. Tem alguém, né? Querem perguntar A alguma Carmen, eu acho que coisa? fez uma pergunta aí, Pri. Você quer que eu leio? Pode ler, porque É para mim eu acho que normal subiu. você não querer ficar com ninguém? Gostar de ficar só? Olha, então. Até a página 2 é super saudável, mas
isso pode denotar o que a gente chama de interdependência, quando a pessoa se isola para não sofrer. Então, provavelmente, Carmen, você já teve histórico de ter sofrido muito, seja se você está falando de relacionamento afetivo, e tanto pessoas quando se isolam de amizade também. Dependendo aí do perfil da pessoa, ela se sente muito bem vivendo sozinha. Mas às vezes tem uma dor muito grande aonde você prefere, né, ficar sozinha com você. Aonde ali, o que que acontece? Você tem uma proteção. Então você não se relaciona, você não aproveita, né, as oportunidades dali, da vida, daquele relacionamento, daquela troca, mas ao mesmo tempo é uma forma de você estar fugindo desse movimento. Até porque o mundo dos adultos não é um mundo colorido, né? Eu até ouvi uma pessoa falando, não é a Disney, viu? O mundo dos Contos de adultos não é, fadas, né, Pri? não é contos de fada. E até porque relacionamento é uma troca. Sabe tem uma fala, né, que o amor incondicional, ele é muito bonito nos contos de fada, mas na vida real ele não funciona, porque relacionamento a dois, relacionamento de adulto, é parceria, tem uma hora que um cede, tem hora que o outro cede, tem hora que eu preciso estar ali à frente de alguma coisa, eu vou ter que segurar na mão do outro e vice-versa. Então são trocas, eu tenho que estar no equilíbrio. Imagina aí uma gangorra, Carmen. Então eu dou na mesma medida que eu recebo. E aí, voltando no nosso tema, o codependente ele só quer dar e ele fica assim, ó, só ele faz, só ele é o bom, só ele. E aí, olha como fica. Ele não consegue se vincular a ninguém porque ele é bom demais, né? Não existe. Nós somos seres humanos, né? O perfeito ele não está na Terra. A gente sabe disso, né? Então, quando eu vou trocar nos relacionamentos, aí é onde eu vou olhar para minha sombra, porque quando a gente começa a se relacionar, a gente percebe que tem muito das nossas questões, daquilo que a gente não trabalha na gente, no nosso parceiro. Então, eu vou começando a apontar, mas eu aponto e eu falo, nossa, eu tenho muito disso. Então, olha como eu preciso olhar para isso. E aí, quando a Carmen fala que não está nessa dança dos relacionamentos, ela não entra para trocar. Logo, você está fugindo, né? E um adulto, é importante que ele tenha os relacionamentos, né? Porque nós somos seres gregários, a gente não vive sozinho, né? Então, pensa aí, Carmen, se Eu abra, coloco né? muito, Pri, nos meus stories, né? Eu venho desenvolvendo esse trabalho de autoconhecimento mesmo, né? Uhum, Através da minha rede, porque muitas mulheres ainda acreditam no contos de fada, no príncipe encantado, de alguém que venha para resgatar, né? Para trazer esse amor, que muitas vezes ela não conhece esse amor, né? Que é o amor próprio, é o amor por ela. Porque quanto mais você se ama, quanto mais você conhece suas falhas, seus mecanismos, mais você consegue trazer para perto alguém que vai estar nessa mesma frequência, né? Que vai uhum, multiplicar. Eu falo que é multiplicar, não é somar, é multiplicar, né? Esse uhum. amor verdadeiro, esse amor cheio de defeitos também, porque ninguém é perfeito, né? Igual você falou, né, Pri? E o relacionamento, ele é baseado nesses desafios, né? E nessa construção diária. De olhar para o outro e falar, não, eu tô com você, você tem suas falhas, eu tenho as minhas, mas juntos vamos construir algo mais leve. Uhum, isso mesmo. Olha a Bárbara, né? Ela se reconhece. Quando me isolo, é sempre uma fuga. Hoje eu sei disso. Pois é, então, tudo que é aquilo que é demais, tudo aquilo que você não quer encarar, não quer enfrentar, é algo para ser visto, né? Então, percebam. E muitas de vocês, né? Acho que tem homem, tem mulher aqui hoje até porque o público da Mônia é bem diversificado, né? Que legal. E é importante, né, que essa fala também chegue para os homens, até porque hoje a gente falou, né? Eu tenho muito o hábito de falar muito no feminino, porque o meu público maior é o público, né, das mulheres, né? E o que acontece, mas também existe essa dinâmica do lado masculino. Então, se você está aqui, se você ouviu a gente, tem a postura do bonzinho também, tem a postura daquele homem que é o fortão, O aquele bom que faz moço, tudo, né? do bom moço, só que ao mesmo tempo é aquele, né, que é muito traído, aquele que é deixado, muitas vezes está numa postura carente, aí volta para casa, vai, né, atrás da mãe, ou está sempre replicando, né, os relacionamentos, é sempre o traído. É um Ou público também que não tá na vem, traição, né, Pri, pois é, também, porque não consegue isso olhar para mesmo. aquilo. Isso, e é um público, né? Os homens, eles não aprenderam a olhar muito para essa questão do desenvolvimento do autoconhecimento. Nós, mulheres,
é que vamos atrás, e é um movimento saudável, né? Então eu falo em relação ao masculino sem julgamento, porque a gente percebe que eles, né, em relação à sociedade, são criados como não pode chorar, é o fraquinho, ah, tá fazendo isso, não é homem, né? Então a gente sabe que é um O homem público que tem que sustentar a demora. casa Pois sozinho, é, né? E tem que isso cuidar de mesmo. tudo. E às vezes acaba sendo pesado para ele. E porque ele também é um ser Sim, humano, né, Pri? Então, assim, é bom a gente olhar por um outro prisma, né? Com tudo isso. Porque são dois no relacionamento, não é apenas um, né? Então, pois a é, força né? vai ficar Uhum, dividida. Não que o homem não tem uhum. que acolher, né? É importante um Sim, homem uhum, acolhedor, né? É sim, responsável, mas assim, é importante a mulher também ter essa aproximação e essa dinâmica de saber o lugar dela nessa relação também, né? pois é. A mulher no lugar de mulher, não no lugar de mãe desse marido, e da mesma forma esse marido no lugar de homem, não de pai, porque aí é onde as desordens começam a acontecer, os relacionamentos eles fracassam, né? Ah, Fabi, gratidão, viu, Fabi? Agradeço muito pela contribuição Falta também, quanto né, tempo, nesse... Pi, pra gente finalizar, só para eu Temos saber. quatro minutos. A Bárbara Eu colocou, quero também ler sou muito grata. Ai, que uma legal. pequena Vamos lá. frase. E depois, Uhum. se você puder desativar os comentários para a gente tirar uma selfie, eu acho que vai ser legal a Sim, gente registrar que esse momento bom. aí. Vamos lá. Então eu vou. Aproveitando o gancho de Uhum, você falar dos relacionamentos, das dinâmicas, eu vou falar um pouquinho, vou ler só uma frase bem curta, porque muitas vezes, uhum, tanto o homem quanto a mulher, eles ficam perdendo tempo, né, nessas dinâmicas. E o tempo é a vida, né? É a nossa vida. Então é importante a gente olhar, se perguntar, tá uhum, fazendo sentido essa relação? Tá fazendo sentido essa postura nesse sim, relacionamento, né? uhum. E eu vou finalizar aqui com um trechinho de uma poesia que fala assim: os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Olha aí, tá vendo? Que legal, né? Então tem muito aí, né, daquilo que os semelhantes, né? Os semelhantes atraem os Semelhantes atraem semelhantes. semelhantes, é. Pois é, então se chegou aí para você, olhe, porque se você não olhar, se você não fugir, o que que vai acontecer? Tudo aquilo que a gente foge dá um jeito de encontrar a gente com uma outra roupagem, com um CPF diferente, mas é a mesma história, é o mesmo script de vida. Exatamente. Que bom! Gratidão, gratidão, Mone. Você quer tirar o print, Mone? Você já desativou os comentários, Pri? Já Para mim desativei. não tá aparecendo os comentários. Se você Então quiser deixa tirar o eu print, eu tirar. acho que é melhor, Peraí. pode ser? Isso, deixa eu tirar aqui. Dá um sorriso. Ai, que maravilha. Muito bem. Deixa gravada, Pri, se possível, né? Porque tem algumas Sim, pessoas que pediram. pode deixar. Pri, muito É, obrigada, gratidão, tá? Por essa oportunidade, por esse eu que espaço. agradeço. E que a nossa fala, esse nosso movimento cheguem ao coração e à mente, o ser de muitas pessoas e possam trazer coisas maravilhosas. Que bom. E seja bem-vinda nesse universo, viu? Tudo de bom para você. Eu Um beijo agradeço você, Pri. Um beijo, uma ótima tarde. para vocês todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.